Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao oitavo dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas aventuras fantásticas, na qual todos os dias vos irei apresentar um livro-jogo diferente de terror. De 1992 a 1997, um escritor de nome R. L. Stein escreveu 62 livros de terror. Terror podemos considerar quase juvenil, um terror quase infantil, que tinha o nome Goosebumps, ou seja, também como aqui conhecido em Portugal, arrepios. Mas vocês sabiam que de 95 a 2000 ele escreveu uma subsérie na qual o leitor era o protagonista da história e escolhia como é que a mesma se iria desenrolar pelas suas próprias opções ao longo da mesma? Exatamente, eu estou a falar de Give Yourself Goosebumps, ou como foi aqui conhecido em Portugal, Cria os teus próprios arrepios. E, embora aqui em Portugal a coleção principal dos arrepios tenha sido totalmente publicada, eu penso que os 62 volumes foram publicados cá em Portugal, eu infelizmente não li nenhum deles. Hum, Infelizmente também a coleção, a subcoleção, não é? O Cria os Teus Próprios Arrepios, não foi totalmente publicada aqui em Portugal. Dos 50 livros, só 6 foram traduzidos. E é ainda mais infelizmente, eu só tenho na minha posse 3. Mas vão ser estes que eu vou apresentar. Portanto, basicamente, para quem não conhece Os Arrepios, era uma série de livros de terror, terror juvenil, nada de muito gore, não é nada de muito violento, mas tinha a sua própria carga de terror que hoje em dia muito dificilmente se conseguiria fazer. Para quem não leu os livros, muito pode também ter visto a série também dos anos 90, não é? De finais dos anos 90, que adaptaram alguns dos livros. Eu não sei se adaptaram todos, mas adaptaram muitos deles. E pronto, era uma forma de nós conhecermos um bocadinho a série e um bocadinho da forma como o próprio R. L. Stein introduzia a sua noção de terror para um público mais jovem. Hoje em dia talvez pudesse ser considerado algo um bocadinho mais forte para os miúdos. Na minha opinião, não. Porque eu via aquilo quando eu tinha 12, 13 anos, à volta disso, mais coisa, menos coisa. E para mim aquilo não me impressionava. Ou melhor, impressionava-me de certa maneira, mas ao mesmo tempo não era aquele terror que me desse pesadelos. Portanto, era um terror muito controlado, mas era mais era um terror um bocadinho mais. Sim, era basicamente isso, era um terror controlado. Era muito à base também de propriamente coisas badalhocas, por exemplo. Agora estou aqui a, a lembrar-me, por exemplo, o episódio The Girl Who Cried Monster, que é basicamente uma rapariga que diz que o bibliotecário da cidade é um monstro e não consegue convencer ninguém, e basicamente ela consegue espiar o bibliotecário a transformar-se num monstro e a comer insetos. Portanto, é esse tipo de badalhoquice que nós vemos. Portanto, é basicamente isso. E depois, algo também muito característico nestas histórias é o twist final que nós vemos nas mesmas. Portanto, como eu disse, eu não li os livros, mas vi a série e praticamente bastantes episódios, não digo todos, mas muitos episódios acabavam com um twist que nós não estávamos realmente à espera e que fazia de certa forma sentido, quase. Era quase um twist vindo do nada, mas até fazia sentido. Por exemplo, agora, spoilers, para esse episódio, por exemplo, a rapariga queria contar às pessoas que o bibliotecário era um monstro, parecia que os pais não acreditavam, e depois no fim é revelado que os pais também são monstros e convidam o bibliotecário para jantar em casa e devoram-no, basicamente. E pronto, e depois acabam por dizer que os filhos também um dia vão se transformar em monstros e os filhos têm a reação perfeitamente normal de achar aquilo espetacular. Portanto, era basicamente este tipo era basicamente este tipo de histórias que os arrepios apresentavam. E o Cria os Teus Próprios Arrepios não está muito longe, embora com uma abordagem diferente. Aqui, como vocês podem ver, os livros são muito, muito fininhos, portanto, as próprias histórias não eram muito complexas, portanto, eram basicamente só nós e as escolhas. Portanto, ao contrário dos livros que eu apresentei anteriormente, aqui não havia propriamente um sistema de jogo. Aliás, não havia um sistema de jogo. Nós não usávamos dados, nós não usávamos lápis, não precisávamos de descrever absolutamente nada. Portanto, éramos nós e o livro. E estes livros, basicamente, a sua própria estrutura
de escolhas era muito baseada nos Choose Your Own Adventure, que são basicamente dos primeiros livros, jogos, ou talvez de literatura interativa que nós tivemos. No qual eu até posso mostrar aqui Moon Quest. Nós podemos ver aqui uma particularidade também nos livros do Escolhe os Teus Próprios Arrepios, é que nós tínhamos dois caminhos principais, o que, mesmo em livros tão fininhos como este, era impressionante, porque significava que nós tínhamos um bom replay value e as próprias histórias até conseguiam ser cheias e bastante variadas. Portanto, era muito interessante. Falando então aqui um bocadinho dos livros que eu tenho, o primeiro que eu tenho aqui chama-se Viagem no Tempo. Isto basicamente é a história de nós, nós e a nossa família vamos para Nova Iorque, e enquanto a nossa personagem espera encontrar certos, como é que eu ia dizer, visitar lugares porreiros, nós vamos para um museu de história natural e aí nós encontramos um cientista que tem uma máquina do tempo. Nós fazemos-nos de cobaia para experimentar essa máquina, mas depois o nosso irmão mais novo entra pela máquina adentro e fica perdido no tempo. E a nossa aventura é basicamente nós entrarmos na máquina e encontrá-lo. A parte boa deste livro é que, embora existam dois caminhos principais, que é basicamente nós ou vamos para o passado ou vamos para o futuro, não existe propriamente uma resposta certa. Quer a gente vá para um lado ou quer a gente vá para o outro, nós conseguimos sempre encontrar eventualmente o irmão, a menos que as nossas escolhas nos levem a um final um final menos bom. Depois nós temos o Sem Saída na Mansão da Asa de Morcego. Aqui basicamente nós somos um novo miúdo no bairro. Nós fazemos um amigo, que é o Nico, e ele convida-nos para fazer parte do clube de terror. E então, basicamente, nós e esse mesmo clube reunimos-nos na casa da Asa de Morcego, na mansão da Asa de Morcego, e dizem que nós temos que fazer um desafio. E basicamente nós temos que escolher entre uma equipa ou outra. E aqui é que é a divergência dos dois caminhos principais. Se nós escolhermos uma equipa, nós descobrimos que estes amigos, não é, que estes membros desta equipa são, afinal, monstros. Mas se nos juntarmos à outra equipa, nós eventualmente transformamos-nos num morcego e depois temos que arranjar depois forma de quebrar esta maldição. Portanto, como vocês podem ver, é imensamente variado e depois, independentemente da escolha que nós fizermos, e depois existem outras escolhas, outras maneiras de nós fazermos a própria aventura. Portanto, como diz aqui, escolhe entre mais de 20 finais arrepiantes. Portanto, nós temos aqui muita variedade de final. E atenção, embora nós queiramos sempre ter o final feliz, dentro dos possíveis, sendo isto livro dos arrepios, mesmo os finais maus estão dentro do próprio tom da própria escrita do R.L. Stine. Portanto, podem ser finais maus, mas não são finais que nos deixem completamente frustrados. São aqueles finais que, ok, pronto, aconteceu. E agora, por fim, antes de terminar, temos aqui um livro que tem o título mais estranho que alguma vez vos vou apresentar aqui nesta série dos 31 Dias de Horror, que é Cuidado com a Manteiga de Amendoim Púrpura. Ok, basicamente este livro é... nós somos um jovem que vai para a casa dos tios, não é? E os tios, sendo um bocadinho esquisitos como eles são, dizem-nos para nós nos mantermos afastados da cave. Portanto, obviamente, vamos para lá. E quando vamos para lá, nós encontramos um frigorífico e dentro desse frigorífico estão dois recipientes. Um deles tem esta manteiga de amendoim, não é? Ou pelo menos uma substância que tem o odor a manteiga de amendoim, e depois no outro temos um bolo de chocolate. E o que acontece é que, pronto, embora isto tenha manteiga de amendoim no título, se nós escolhermos o bolo de chocolate, nós praticamente ignoramos a manteiga de amendoim. Portanto, o que é que acontece quando nós experimentamos um ou outro? Porque é sempre seguro experimentar coisas que estão dentro de um frigorífico, sabe-se lá há quanto tempo, numa cave escura que os nossos tios dizem para nós não visitarmos. Portanto, aqui basicamente se nós comermos a manteiga de amendoim púrpura, começamos a encolher. Ficamos pequeninos, quase que, não é? Depois aqui diz, vês envolvido num combate com um gigantesco monstro, que é um rato. Mas se comermos o bolo,
obviamente acontece o contrário. Nós começamos a crescer, a crescer, a crescer e depois temos que acabar por fugir à polícia. Portanto, como vocês podem ver, existem aqui muitas possibilidades possíveis. Quer dizer, possibilidades possíveis é é uma redundância, mas está aqui muitas possibilidades de escolhas e de aventuras. E quando vocês dão por ela, vocês conseguem passar horas a ler estes livros. E mesmo a própria história em si, mesmo a própria escrita, não é complicada, é muito fácil de perceber. Isto é ótimo, muito bom para jovens que não gostam de ler e que podemos introduzir uma maneira mais interessante de leitura. Portanto, eh, pronto, como nota pessoal, eu utilizei estes livros num centro de estudos onde eu trabalhei e funcionaram perfeitamente, porque os miúdos não estavam realmente à espera de ter um livro a falar para eles, basicamente a colocar-lhes as escolhas nas mãos, e isso foi ótimo para eles, eles gostaram imenso. Portanto, mesmo para incitar jovens a ler, eu recomendo estes livros do Cria os Teus Próprios Arrepios. Claro que hoje em dia já é difícil encontrá-los, praticamente impossível encontrá-los, mas provavelmente OLX e Vinted provavelmente devem ter estes livros. Portanto, são livros muito simples e têm uma componente de terror que, vamos ser francos, não faz mal a ninguém. Não faz mal, não faz mal aos jovens, não os deixa demasiado sensíveis. Portanto, eu recomendo isto e se tiverem a oportunidade também de ver ou de ler a série principal dos Arrepios, façam-no porque são muito interessantes. Pelo menos tendo em conta a série, os livros também devem ser bastante interessantes. E bem, chegamos então ao fim do 8º dia dos 31 dias de horror, então espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo para entenderem. Subscrevam no canal e cliquem no sino para vocês continuarem a receber notificações acerca destes vídeos. E eu espero contar com a vossa presença no dia da manhã. Até à próxima.